Desculpa, é que eu não estava conseguindo fechar o microfone, mas agora eu consegui sim. Ah, tudo bem. Josadak, com você. Obrigado, Wesley, e boa noite para todos. Eu quero mais uma vez agradecer ao Jaziel Wesley pelo espaço e eu quero dizer, sobretudo, que tem alguns temas que eu me sinto muito à vontade de compartilhar e o discipulado, com certeza, é um assunto gigante para mim. Pelo fato de eu ter dedicado 10 anos da minha vida na organização de uma Bíblia de estudo de discipulado, junto com um parceiro, isso me deu uma nova perspectiva e uma maneira diferente de olhar o tema e de olhar as escrituras a partir dessa perspectiva. Uma das ferramentas da Bíblia do Discipulado, são 4 grandes ferramentas, uma das ferramentas trata-se da introdução a cada livro da Bíblia. Ou seja, nós fizemos uma introdução a cada livro, de Gênesis a Apocalipse, mostrando de que maneira um determinado livro se refere ao discipulado, aborda a questão do discipulado e, fundamentalmente, uma das coisas que ficou muito claro para mim, depois de 10 anos de pesquisa, de trabalho árduo, preparando páginas e páginas e fazendo redação e, enfim, foi que a Bíblia, de fato, é um livro do discipulado. Toda a construção, de modo geral, não todos, né, mas a maioria dos livros, especialmente no Novo Testamento, tem uma conotação da formação de discípulos. Isso é muito gratificante. E eu hoje gostaria de propor uma nova jornada. Eu fiz 5 encontros com vocês, 5 semanas, sobre o que eu chamo dos fundamentos, né, do discipulado. Então, eu trabalhei conceitos os mais variados e agora eu gostaria de pegar o aspecto prático do discipulado e para isso, eu selecionei uma história, uma jornada de um discípulo e um discipulador, ou vice-versa, um discipulador e um discípulo, para ficar mais fácil da gente entender como funciona na prática a questão do discipulado bíblico, ou, em outras palavras, vivenciados na Bíblia. E na Bíblia do Discipulado tem uma outra ferramenta que são cursos. E um dos meus cursos que estão lá é chamado Personagens. Eu selecionei 8 módulos sobre 8 personagens e cada módulo tem 8 lições. Então, você tem ali uma quantidade de 8 módulos e uma quantidade enorme de lições sobre personagens. Por exemplo, Moisés discipulando Josué, Noemi discipulando Ruth, Paulo discipulando Timóteo, e não seguindo um padrão, mas eu queria utilizar essa jornada de Paulo discipulando Timóteo. E hoje eu quero falar do primeiro momento, do primeiro encontro deles. Por isso eu queria que vocês... Na Bíblia, onde é que está? Está no começo, no meio, no fim? Esses cursos que você está falando aí? Aí, no começo,
onde se encontra os cursos, a explicação dos cursos, Ah, está bem no começo, na página, em Algarismo Romano, bem no comecinho, na página, na página, Vou te ajudar a achar. página 15 em diante. Aí aparece toda... Chegou a Bíblia aí, então? Chegou, você não acredita ainda, não? Poder de A Deus. dele chegou, a minha não chegou aí, não, Josadac. A minha não chegou, Josadac. Tá bom, tá bom. Vai chegando, vai chegando. É só Nem a encomendar que minha. chega. Nem a minha. Vai orando. Mas, enfim, e eu não vou seguir a regra ou as normas da Bíblia do Discipulado, eu vou ter uma conversa um pouco mais aberta aqui com vocês. Então, hoje, eu quero trabalhar com vocês Atos 16. Atos 16 é o primeiro encontro objetivo de Paulo com o discípulo Timóteo. Mas, lógico, quando se estuda a cronologia, vai perceber que Paulo já esteve na cidade de Timóteo no capítulo 14, junto com Barnabé. E, possivelmente, nesse encontro que Paulo passou na cidade de Listra, que é a cidade de Timóteo, certamente foi nesse encontro que a sua mãe, Eunice, se converteu possivelmente ao cristianismo, e Timóteo também talvez tenha se convertido nessa passada de Paulo há 2 anos atrás. Então, passaram-se 2 anos, Paulo retorna a essa cidade, e aí está registrado no capítulo 16 do livro de Atos. E eu queria ler estes 3 versículos, porque nós vamos fazer vários encontros baseados só no capítulo 16 e 17. Talvez uns 4, 5 encontros, se a pandemia deixar. Mas, enfim, diz o texto assim, Atos 16, versículo de 1 a 3. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, é um texto singelo, é uma narrativa, todavia, por trás do texto se encontra um personagem que tem um certo protagonismo no versículo, que é o próprio Timóteo. Quem diga que ele tinha entre 16 e 17 anos, nessa época, era muito jovem. E, olhando o corpo geral da história de Timóteo, e a partir desse olhar amplo da figura dele como discípulo, porque Timóteo é o melhor símbolo de discípulo que tem na Bíblia. Quando a gente pensa em discípulo, já pensa em Timóteo. Eu acho que, de uma certa forma, não estamos errados. Todavia, eu acho que nós cometemos um grande erro de achar que Timóteo é só um discípulo. Porque Timóteo é muito mais do que um discípulo. Timóteo é um dos melhores discipuladores do Novo Testamento. Eu acho que, depois de Paulo, ninguém é melhor do que Timóteo no que diz respeito à sua performance de discipulador, conforme o relato bíblico.
Mas, enfim, esse texto, de uma maneira muito singela... Você esqueceu do Barnabé! É que Barnabé ele não teve muito fruto, né? Teve só uns 2 frutinhos, né? Só os 2 frutos. Tudo bem, foram revolucionários, mas em termos de quantidade, Timóteo é mais impactante do que Barnabé. Eu sei que, dentro do consciente coletivo, Barnabé é o cara por ter discipulado Paulo. E eu escrevi um livro sobre Barnabé, eu tenho o maior respeito por ele. Mas Timóteo precisa ser redescoberto. Eu sou muito fã de Timóteo, eu acho que é um sujeito que perdeu muito por conta de achar que ele é apenas um discípulozinho fraquinho, raquítico, e enquanto que ele é um gigante. Mas, enfim, esse texto que eu li fala exatamente do perfil do discípulo que a igreja precisa. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar nesses encontros nossos aqui. O perfil do discípulo que a igreja precisa. Eu tenho uma teoria que ninguém consegue fazer discípulo de uma maneira efetiva sem que esse discípulo se reproduza. Ou seja, na minha cabeça, o bom discipulado, ele automaticamente, sem esforço nenhum, se reproduz. E quando eu falo reproduz, necessariamente, eu não estou pensando naquela categoria do discípulo estar discipulando alguém. Eu acho que essa é uma expressão. Eu sempre defendo que quando eu estou discipulando alguém e essa pessoa se firma na igreja, para mim isso é uma reprodução. Se essa pessoa começa a ofertar ou dizimar na igreja, para mim isso é uma reprodução. O meu vizinho aqui, o Wesley conheceu minha casa, o meu vizinho à direita se converteu e ele era muito assim difícil de aceitar a questão do dinheiro na igreja. Ele não lidava muito bem com isso. E um dia eu cheguei num voo, me parece que de Brasília, e cheguei no aeroporto depois do culto. Então minha esposa foi me buscar no aeroporto e quando ela chegou lá me contou, disse: aconteceu um milagre hoje. Eu falei: o que foi? Ela diz: o Vanderlei foi na frente entregar oferta. Pela primeira vez ele fez isso. E a gente vibrou, porque isso significou que ele estava vencendo aquela barreira que ele tinha dificuldade com a questão do dinheiro e a igreja. Ele não assimilava muito bem esse negócio. E hoje ele é líder dos casais no estado do Paraná, da Igreja Quadrangular. Lógico, está em outro patamar. Mas eu estou falando lá de trás, quanto à reprodução, como é que ela se dá em níveis dos mais variados. E não necessariamente quando a pessoa está discipulando alguém objetivamente, intencionalmente. E não é isso. Muito bem, então Timóteo é essa figura. Então, qual o perfil do discípulo que a igreja precisa? A primeira coisa, ele precisa estar integrado à vida da igreja local. Ele precisa ter raízes comunitárias. Ele precisa viver o sentido de comunidade na vida. É muito interessante porque a gente, quando leu, como eu já falei, leu o contexto que Paulo passou há 2 anos atrás nessa cidade, conforme o capítulo 14, e possivelmente nessa época Timóteo tenha se convertido, e então agora ele congrega numa igreja local, numa comunidade, um lugar onde ele servia de referência
e tinha outras pessoas como referência. E esse é o ponto, porque o texto diz assim, ó, chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. É lógico que o conceito de viver aqui era na cidade, mas é muito mais do que a cidade. Ele vivia a vida da comunidade. Então, é suspeito um discípulo que não vive o ambiente da comunidade, do povo, misturado, congregar ali. Essa é uma característica do discípulo que a igreja precisa. O perfil de um discípulo que a igreja precisa. Ele precisa ter raízes comunitárias. Ele precisa, efetivamente, estar integrado à vida da igreja. Outra característica que se espera de um discípulo de Jesus, que o perfil que se espera dele, outra característica é que ele seja crescendo numa formação espiritual básica. Não se exige, efetivamente, que o discípulo de Jesus seja um teólogo, que vá para o FLAM estudar e que tenha toda uma bagagem acadêmica. Não, isso são para poucos. Mas a formação espiritual básica é uma característica do perfil de um discípulo de Jesus que a igreja precisa. E Timóteo era esse sujeito. É interessante porque o texto, no versículo 1, diz assim: sua mãe era uma judia convertida. Olha que coisa interessante. Ele era um privilegiado, porque a mãe dele era judia, que é uma cultura riquíssima. O pai dele era grego, outra cultura sofisticadíssima. E agora a mãe dele é convertida, ou seja, eles são emergidos, e Timóteo está junto, numa outra cultura que é a cultura espiritual. Então, esse guri, esse jovem, ele tinha um perfil absolutamente incrível. E eu sempre defendo que a igreja local precisa trabalhar muito essa questão da performance dos discípulos de Jesus. Nós precisamos ter um sistema onde as pessoas, desde quando elas chegam na igreja, o novo na fé, tem uma trilha, pode ser via o discipulado, onde eles passam por um processo de formação espiritual. O básico do básico. E aí, logicamente, que eu não estou falando de doutrina. Acho que tem um espaço, pouco a pouco, que as pessoas vão assimilando as doutrinas ortodoxas. Mas tem a sua hora e o seu momento. Mas, fundamentalmente, quando a gente lê a orientação de Jesus, eu já citei aqui algumas vezes, que é chamada Grande Comissão, lá em Mateus capítulo 28, e versículo 18, 19 e 20, está claro que Jesus disse, toda a autoridade me foi dada, no versículo 18, no versículo 19, ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é o versículo 19, que termina com uma vírgula, e começa o versículo 20 dessa forma, ensinando-os a guardar. Ou seja, a priori, no discipulado, não é ensinado conteúdo, é ensinado a prática, ensinando-os a guardar. Lá na frente, essa pessoa é encaminhada para outros espaços, como a escola bíblica, curso dos mais variados, onde ele vai entrar num processo de cognição, de aprendizado, de informação, etc. Mas a jornada de formação espiritual, necessariamente,
não inclui objetivamente o conteúdo cognitivo, a informação, a ortodoxia. Ele vai aprender isso no processo da caminhada, mas o momento é que um bebê, por exemplo, que nasce, você não dá feijoada para ele. Vocês entendem, talvez. Eu faz tempo que o meu filho caçula tem 23 anos, eu não lembro muito bem, mas é todo um processo onde a comida vai se adaptando à ideia da criança crescendo também junto. Então, assim, é a caminhada de fé. Enfim, então, essa formação espiritual básica, esse conteúdo espiritual, esse conteúdo formativo, ele vai acontecendo acompanhado com a experiência, com a vivencialidade, com a observação e etc. E era isso que Timóteo tinha aqui. Lógico que num polo, ele tinha o pai dele grego, ele tinha uma influência ali da filosofia grega, com certeza. A mãe, ele tinha uma influência através da mãe da tradição judaica, e agora ele está emergido no cristianismo. Olha que privilégio esse rapaz. Então, é isso que se espera efetivamente de um discípulo, essa formação espiritual básica. Uma terceira coisa que acontece no texto, de maneira muito objetiva, está no versículo 2. O que se espera de um discípulo de Jesus? Qual o perfil de um discípulo de Jesus que a igreja precisa? O versículo 2 diz que os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Olha que coisa mais interessante. Ele tinha uma reputação que era resultante do caráter. Mas, lógico, que isso aqui não foi de uma noite para um dia. É a caminhada, é o processo. Ele vai ganhando essas musculaturas, ele vai ganhando essas energia, essas qualidades, e vai, num processo de discipulado, construindo esse novo homem. E aí, dá para perceber que o fato dos irmãos darem bom testemunho dele é porque ele tinha uma performance, ele tinha um padrão de caráter que era visto, que era observado. Então, é isso que se espera de um discípulo de Jesus, essa característica do seu perfil, essa reputação como resultante do seu caráter, esse testemunho de fora, dos outros. É isso que se espera. Lógico que quando a pessoa começa no discipulado, ela não vai alcançar isso de uma noite para um dia, requer tempo. Possivelmente Timóteo já tinha aqui 2 anos de caminhada na igreja local, então ele já estava bem desenvolvido. E última coisa que se espera efetivamente de um discípulo de Jesus, e que está no versículo 3, eu amo esse versículo, porque diz assim: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. É interessante que Lucas ele faz um registro e os detalhes, a gente não conhece os detalhes. Então, possivelmente, o que efetivamente aconteceu é que Paulo, precisando de investir num jovem discípulo, chegando a Listra, viu que Timóteo preenchia os requisitos, ou os pré-requisitos, né? E então, quem sabe, ele sondou, e a sondagem efetiva dele era, quem sabe, dizer assim: olha,
Timóteo, eu quero te levar, mas tem um detalhe. Para onde eu vou e para quem eu vou falar, a maioria é judeu. E se eles perceberem que você não é circuncidado, vai ser uma barreira. Então, eu te pergunto, Timóteo, você pode abrir mão do teu direito de não ser circuncidado? Você aceita ser circuncidado como só para o bem do reino de Deus? E aí o texto, de maneira muito legal, diz que Paulo circuncidou por causa dos judeus. Ok, o que nós temos aqui é que a circuncisão para Timóteo era uma questão neutra, porque ele era filho de um grego e filho de uma judia. Ele poderia não circuncidar-se. E como ele não era circuncidado, porque dentro da tradição judaica, todo judeu tinha que ser circuncidado. Só que agora ele é pai de pai grego. Aí se impõe a ele uma condição que, acima dos direitos dele, está os direitos do reino de Deus. E Paulo diz, olha, você pode não aceitar ser circuncidado e eu não te levo. Mas para você ir comigo, você tem que ser circuncidado, porque eu sou circuncidado, o Silas, que é judeu, é circuncidado, então você precisa ser circuncidado. E aí, de maneira muito brilhante e de maneira muito entregue, Timóteo, com a submissão consciente, ele aceita abrir mão do seu direito. Então, o que você espera de um discípulo de Jesus? Qual é o quarto e último aspecto do seu perfil? É que ele está disposto a abrir mão do seu direito. Em qualquer que seja a circunstância, se falamos que somos discípulos de Jesus e não temos a dignidade de abrir mão do nosso direito, nós estamos nos desqualificando como discípulos de Jesus. Não discípulo de Paulo, mas discípulo de Jesus, porque acima de tudo está o reino de Deus. Então é isso. 4 aspectos do perfil de um discípulo que a igreja precisa. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos olhando um texto tão singelo, mas que apresenta para nós um gigante, que por enquanto é apenas um menino, mas que no horizonte da história ele figura como um dos grandes nomes na galeria dos discipuladores e dos grandes líderes da igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, por Timóteo. E, sobretudo, te agradecer por essas 4 características do perfil dele como discípulo de Jesus. Sim, o perfil do discípulo que a igreja precisa. Nos ajude a ser assim e chegar nesse nível. Para a glória do nome do Senhor é que oramos e assim seja. Amém. Você pode recordar os 4 passos, os 4 itens? Sim, tranquilo. Mas você sabe que o Wesley é bom nisso. Mas vamos lá. Formação espiritual básica. Aliás, essa é a segunda, né? É integrado à vida da igreja. Integrado à vida da igreja. Integrado à vida da igreja. Segundo, formação espiritual básica. E terceiro, reputação resultante do caráter. E, por último, disposição para abrir mão do seu direito. Diz uma coisa, Jô.
O Paulo, tenho duas perguntas.